Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Paulo Renato Podcast, um podcast que foi feito para você, colega médico, que aborda temas do nosso dia a dia, das nossas vidas, da nossa carreira, das nossas dores, as delícias sobre a medicina. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito de falar, que é um tema fundamental na nossa prática, que é a relação médico-paciente. Hoje nós vivemos uma era onde a tecnologia, a especialização avançaram de uma forma incrível, especialmente nos últimos anos, com a chegada aí dos nossos inteligências artificiais. E hoje nós chegamos a uma década em que cada vez mais nós estamos deixando de lado um pouco essa relação. Então, para isso, nós estamos na dificuldade da diferenciação entre tratar doenças e tratar doentes. Essa desconexão tem impactado diretamente na adesão ao tratamento, a confiança que os pacientes depositavam em nós no passado, talvez hoje esteja com essa relação estremecida. Antes de começar o papo, quero lembrar a todos que os nossos ouvintes, meus caros colegas, que se inscrevam no Paulo Renato Podcast, em sua plataforma de podcast preferida. Não se esqueçam de deixar uma avaliação e compartilhar com outros colegas. Isso nos ajuda a fazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Quero agradecer também a parceria com a Maxi Doctor, essa contabilidade maravilhosa, meus contadores, por apoiar o Paulo Renato Podcast, cedendo esse espaço incrível desse estúdio para a gente e também por gravar nossos episódios. A Viraliza, que é a nossa comunicação e marketing, agência especializada em marketing médico para a produção do nosso podcast, e também a Aliviar Medicina da Dor, a nossa clínica, que eu gosto sempre de deixar um agradecimento muito especial a toda a nossa equipe. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre essa relação, e quando eu falo sobre a relação médico-paciente, meu amigo, eu falo sobre alinhamento de expectativa. Eu falo sobre o que o nosso paciente espera da gente. Eu acho que todo paciente espera na relação médico-paciente. Quando ele chega no nosso consultório, independente do que a gente faz, o que ele almeja sempre, em todas as situações, é a cura. Ele sempre quer a cura. E quando a gente fala sobre clínica de dor, quando a gente fala de pacientes que não têm, de fato, essa possibilidade, ou muito dificilmente a gente vai oferecer a cura para ele, já automaticamente já tem um desnível de expectativa entre o que ele veio buscar e o que a gente tem para oferecer. Então a gente tem controle de sintomas, redução da quantidade de opioide, melhora da qualidade de vida, melhora da funcionalidade, mas o que ele gostaria mesmo era de ficar curado. Então esse alinhamento de expectativa, se a gente não fizer isso desde o primeiro momento, de conversar com ele com clareza, ele, o familiar, o cuidador, a relação médico-paciente já não é one-to-one, é uma relação que entra muita gente. Sempre lembrando que hoje entra um fator externo, que é o que ele já veio trazendo de informações que ele já buscou, a gente já é a segunda opinião, a primeira já veio do Google, a primeira informação já veio do Google e já pesquisou. Dificilmente esse cara já não leu o teu Instagram, já não leu as tuas mídias sociais, e já não entrou no teu site, já não olhou o que as pessoas comentaram a teu respeito. É muito comum hoje o paciente entrar no consultório e falar: eu vi que o senhor deu aula, eu vi o seu currículo, eu vi o que os seus pacientes falam a seu respeito, né? Então esse nosso paciente, especialmente o nosso paciente de dor crônica, ele é vulnerável. Ele é vulnerável quando ele vem com a expectativa de cura e você não oferece aquilo que ele quer, né? Ele é vulnerável àqueles que oferecem aquilo que ele quer. E muito comumente o mercado oferece coisas que são irreais. Oferecem coisas que atendem a essa expectativa. Então ele já vem muito contaminado e muito decepcionado com expectativas que atendiam essa demanda, são irreais e você não tem isso para oferecer. Isso gera certamente um problema muito importante. E fazendo uma das muitas mentorias que eu já fiz, eu já venho estudando business na saúde há mais de 20 anos, lá no meu primeiro MBA que eu fiz na FGV no ano 2000, 2001, eu já estudei como era a medicina da dor, como é que era a clínica de dor, como é que era o atendimento ao cliente. Na primeira vez que eu ouvi que paciente era cliente, que o que a gente faz dentro de um consultório é venda de um conceito, é venda de um propósito, é venda de alguma coisa. E refletindo outro dia,
me perguntaram, desses encontros de business que eu estava participando, o professor perguntou: o que você vende na tua clínica, né? Qual é o teu produto, né? Qual é o teu serviço? E eu levei um tempo até eu entender exatamente qual era o produto que a clínica de dor vendia. E eu estou há 20 anos nesse mercado, né? Há 20 anos que a nossa clínica funciona. E eu fiquei pensando, a gente vende analgésico, a gente vende melhora a qualidade de vida, a gente vende funcionalidade, o que a gente vende exatamente, né? E eu amadurecendo essa ideia, entendendo que esse paciente ele vem já batendo no mercado, né? Ele já vem batendo no sistema, você é o 6º, 7º agente de saúde que ele procura, né? E ele se decepciona, ele não encontra o que ele procura, ele não adere ao tratamento. O que a gente vende, na realidade, no meu ponto de vista, é uma renovação de esperança, é a expectativa dele de encontrar em você, encontrar no teu grupo, encontrar na sua proposta de tratamento a esperança para melhorar daquilo que você tem para oferecer, né? E esperança a gente não vende. Como é que a gente vende esperança? Como é que você dá esse produto, né? Como produto ou como serviço esperança? Como é que a gente dá, como é que a gente vende, como é que a gente oferta esperança? A gente não vende. O que nós fazemos na realidade é uma renovação. Então essa renovação da esperança vem desta relação, da confiabilidade dessa relação, da maneira com que você se coloca, a maneira com que você se comporta, em estabelecer um vínculo entre estas pessoas, que não é mais só uma pessoa, estas pessoas que fazem parte daquele universo desse paciente, e você e estas pessoas que fazem parte da sua equipe multiprofissional que vai atender esse paciente. Como isso é possível frente a um paciente que tem um sofrimento tão grande, que tem uma dor extrema, que tem um sofrimento tão grande, tem um sofrimento que não é só físico, que não é nociceptivo, não é mecânico, não é estrutural, mas é um sofrimento que também já está imbuído de um sofrimento social, de um sofrimento emocional, psicológico, de um sofrimento espiritual, da dor total, de todo o conceito da dor crônica que esse paciente tem. Extrapolando isso para qualquer outro cenário que não seja só na dor crônica, olha esse paciente sempre como de uma forma holística, olha ele sempre como um todo, não olha sobre o sintoma, esses pacientes não são divididos como comumente a gente vê. Então eu tenho meu cardiologista, eu tenho meu geriatra, eu tenho meu dermato, eu tenho meu gastro, eu tenho meu médico de dor, eu tenho meu oncologista. Esse cara é todo segmentado, as pessoas não se falam, as pessoas não estão em equipe. E esse cara chega com uma prescrição, parece uma prescrição de CTI, com 20 itens, né? Um monte de efeito colateral somado, um monte de interação medicamentosa, isso leva a uma piora do que está acontecendo. Então você pega esse paciente e vai tentar dar uma arrumada na casa. Isso é muito complicado, porque depende desta relação para que isso possa acontecer. E a partir desse momento que você estreita essa relação, que você cria esse compromisso, qual é o compromisso que você firma com esse paciente? Na minha visão, você tem um compromisso com o desfecho, com o resultado mais à frente, com o resultado final. Então, se a expectativa é muito alta, a sua expectativa é mais baixa que a dele. Ele quer a cura e você quer controle de sintomas, melhora da funcionalidade, diminui o efeito colateral, você quer menos remédio perigoso, você quer coisas muito menores do que ele quer, que é ficar curado, né? Então, para você dar uma alinhada na expectativa de um chegar mais perto da expectativa do outro, você tem que dar uma proposta de desfecho, uma proposta mais à frente. E os dois têm que ter esse compromisso, né? Então, o compromisso com o desfecho não é um compromisso só seu, nem só dele, mas de toda a equipe e de todos os que estão do lado dele, entenda, pacientes, familiares, cuidadores, todos que estão envolvidos. Aí se cria um pacto, e a partir desse pacto, realmente todos estão engajados, todos entendem o que está acontecendo. Isso parece fácil de se falar, é fácil de entender, todos compreendemos com clareza, mas na prática não é tão fácil. A gente precisa de tempo, a gente precisa de habilidade, o que eu chamo de experiência, da maneira com que se faz perguntas, da maneira com que se colocam as ideias, da maneira com que se fazem as propostas, e o paciente tem que estar receptivo. Então, o paciente estar receptivo a esta proposta depende da sua construção. Então, sempre lembra que esse paciente, olha que coisa interessante, geralmente quando você entra numa loja e você vai comprar alguma coisa, aquela pessoa que vai comprar alguma coisa, ao comprar, ao adquirir alguma coisa,
ele recebe um obrigado do vendedor. Veja que interessante. Ele recebe um obrigado do vendedor, o vendedor leva até a porta, te entrega a bolsinha com o que você comprou, diga volte sempre, muito obrigado por prestigiar a nossa loja. É muito comum o paciente agradecer a nós quando ele vem à consulta médica. Ele nos agradece, né? E entendendo que isso é uma relação de venda, que é uma relação de venda de uma proposta de tratamento, de um plano de acompanhamento numa proposta de tratamento, a gente deveria também agradecer a ele. Da confiança que ele está depositando a nós, da possibilidade que ele está nos dando em relação a poder tratá-la, poder contribuir com a melhora da situação dele. Ou seja, é uma visão que eu tenho a respeito desta relação, né? Não é uma relação mais como foi hierárquica, né? Ou seja, das ordens médicas, né? De uma diferença que havia entre nós em relação ao meu conhecimento soberano, o conhecimento médico soberano, e em relação ao desconhecimento sobre o que era bom para ele, e sim eu saber o que era bom para ele. Isso é uma situação que hoje já não existe. O sistema não permite que seja mais dessa forma. O conhecimento mais democrático, né, o acesso à informação, não permite mais que seja desta forma, e não é saudável que seja dessa forma, né? Então, a cadeira de espaldar alto, né, a coisa hierárquica, né, o doutor, né, a diferença que nos separa, essa mesa que nos separa, não nos aproxima em relação deste compromisso firmado de parceria, de firmeza de propósito, todos com o mesmo objetivo, que é o desfecho. Então, o nosso objetivo é uma venda do resultado, né? Ou seja, um compromisso com o desfecho, um compromisso recíproco de que nós estamos imbuídos do mesmo propósito, que é chegar até um propósito que nós vamos fazer conjuntamente. Então, se essa é a minha proposta hoje, de falar sobre a relação médico-paciente, eu acho até um pouco difícil falar sobre esse tema, até um pouco arrogante os palestrantes que falam sobre esse tema, e me coloco também dessa forma, porque é um tema tão difícil, é tão interpessoal, é tão cheio de melindres e detalhes e situações específicas, que a única coisa que eu me atrevo a falar para vocês hoje aqui é a respeito de como eu faço, de como eu acredito e qual é a minha ideia, e deixar você pegar meus insights, porque sou um médico há 38 anos, eu faço 24 medicina da dor, então eu já ganhei alguma experiência nessa relação, errei muito, ainda erro diariamente, mas erro menos do que eu errei no passado. Então, se eu coloco isso num formato de um pensamento de mentoria, eu vou te dizer coisas que talvez acelerem o teu processo de relação médico-paciente para errar menos. Não é um atalho, né? Ou seja, não estou te falando para subir um canteiro e ir por fora, mas estou te dando algumas alternativas de você construir na relação médico-paciente coisas que eu acho que pode ajudar você a fazer mais e melhor. Quando a gente fala sobre pacientes de sofrimento crônico, especialmente nos pacientes de dor crônica, a gente já entende que são difíceis por definição. Por definição, os pacientes já são difíceis. Essa definição já vem lá da Sociedade Mundial para Estudo da Dor, a IASP já dizia, a própria definição da IASP, que é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, se você vai ler essa definição, ela é difícil, era uma definição de 1979, e na ocasião, agora, quando foi feita a nossa tradução para o português, da revisão dessa definição, que foi feita pela Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, eu, na época, então, era presidente da sociedade, o que foi feito foi um pequeno aperfeiçoamento, que já deu uma característica muito interessante, que é falar que ela é uma experiência totalmente pessoal. E essa característica de colocar a definição de dor como uma experiência exclusivamente pessoal, já se faz entender que não cabe qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de consideração. Não existem pessoas fortes para dor ou fracas para dor, fricoteira. Não cabe julgamento. A dor é uma experiência da pessoa e a gente entende que o tratamento deve ser para aquela pessoa que tem aquela experiência daquele jeito. Ela sente daquele jeito, ela experimenta daquele jeito e a gente entende que ela tem que ser tratada da maneira com que ela percebe. Com isso, não é proibido, não pode falar lá na clínica que a paciente é chata.
Fala assim, que cara chato, que paciente chato. Não pode, esse termo não existe na clínica. Por quê? Todos são chatos por definição. Você conhece alguém que tenha dor crônica, que seja bacana, seja legal, seja paz e amor? Não tem. Não tem, porque o cara é chato porque ele sofre demais. Os gregos já falavam, né? Estamos escrevendo agora um capítulo sobre conceitos de dor crônica, e os gregos já diziam que o contrário da alegria é a dor. O contrário da felicidade é a dor, é a antítese. Ou seja, não é felicidade, não é alegria e tristeza, e sim alegria e dor. A gente entende quando a gente fala que a gente perde um ente querido ou perde um animal que a gente ama, que dói, a gente chega a sentir a dor no corpo quando a gente perde um ente querido. Então, o sofrimento que esses pacientes sofrem faz com que eles sejam chatos, um chato de galocha, é o nosso paciente. Você não tem paciência com um paciente de dor crônica porque ele é chato, cara, vai fazer outra coisa, porque eles vão ser chatos. Então, não pode dizer que o paciente é chato, isso não é possível, porque, por definição, eles já vão ser sofridos, vão ser pacientes demandantes. E quando a gente olha esse paciente, às vezes a gente olha aquele pedacinho que aparece ali no primeiro momento, né? Do sintoma, do exame físico, o que ele diz que dói, o que ele diz que toma. Isso é um pedacinho pequeno do que a gente capta ali nas primeiras consultas, nos primeiros momentos. Mas por trás daquilo deve ter um baita de um problemão ali por trás. Esses pacientes chegam a gente com 5, 7 anos de sofrimento, que já passou por isso, já passou por aquilo, já fez isso, já fez aquilo. Então, dentro desse cenário, às vezes aquele sintoma, a dor, ele é menor frente ao sofrimento dor crônica, ao grande problema dor crônica que se vem demonstrando nos detalhes, na parte miúda. Então, se a gente se perceber que só aquela parte física a gente vai tratar, você não está preparado para tratar dor crônica. Isso é a dor aguda, aquela dor decorrente do trauma, da queimadura, do pós-operatório. Nós médicos somos bem treinados para isso. O serviço de saúde é bem treinado para isso, os agentes de saúde são bem treinados para isso. Mas para dor crônica, a gente já saiu dessa coisa superficial do trauma para uma coisa que está dentro de todo o sistema para chegar no cérebro, e toda essa modulação tem que ser de conhecimento de todos nós. Eu gosto de dizer que nenhum de nós é suficientemente bom para tratar dor crônica sozinho, a gente precisa de ajuda de outros agentes de saúde, e aí sim, nós vamos tratar esse paciente como um todo. Aí está na moda falar de integrativa, medicina holística, medicina total, medicina completa, que nada mais é do que a medicina que nós deveríamos sempre praticar, que a gente sempre deveria ter aprendido, a gente sempre deveria ter estudado, e a gente sempre deve colocar em prática e olhar esse cara como um todo, e não olhar ele segmentado pela nossa especialidade. Isso é uma visão de visão muito estreita, muito fechada, e isso nunca deveria ter acontecido. Então, o que está na moda de chamar hoje de uma visão ampla, nunca deveria ter sido diferente. Nunca, jamais deveria ter sido diferente. Sempre deve ter sido ampla. Considerando que a dor é um fenômeno de percepção, a maneira com que a pessoa percebe, a percepção das pessoas pode variar enormemente, até ao longo do tempo, até ao longo do próprio dia. A gente pensa que a percepção pode variar até numa mulher, por exemplo, durante o ciclo menstrual, ou seja, o mesmo fator estressor durante um período menstrual pode ser interpretado diferente. Por exemplo, até brinco dizendo o seguinte: o mesmo marido, ele é percebido de forma diferente por uma mulher dependendo do momento do ciclo menstrual dela. Tem música famosa, Mulher de Fases, que fala sobre isso, né? Então, essa percepção, essa modulação do humor modula tudo, inclusive a percepção de dor, a percepção de tudo, porque existe um equilíbrio entre razão e emoção. Então, se a dor, se o sofrimento é tão variável e a gente entende desta forma, de forma inquestionável, entenda que nossa relação precisa ser um pouco mais complexa em relação a esse paciente. Não dá para transformar isso numa consulta rápida ou numa consulta de pouco tempo, de poucos momentos de encontro, para que a gente consiga ter uma percepção, nossa percepção, sobre a percepção alheia. É muito difícil a gente transformar isso em tabelas ou alguma coisa mecânica, tangível, facilmente tangível, a respeito de uma percepção que é mutante, que é dinâmica. Então, se a dor é um fenômeno de percepção, e nós entendemos dessa forma,
o tamanho da percepção do paciente é que vai dar o tamanho do sofrimento. Então, se esse sofrimento ele é maior ou menor, vai depender do momento que está acontecendo. O que nós podemos entender? Que essa percepção de sofrimento, da melhora, da piora, ela é modulável. Essa percepção de possibilidade de cura ou não de cura, às vezes depende até da forma com que você pergunta. Se você atendeu uma paciente de mais idade e perguntar: Dona Maria, como é que está a dorzinha do joelho da senhora? Não melhorou nada, doutor Paulo. Não melhorou nada? Não melhorou nada. E a senhora está andando do mesmo jeito? Não, estou andando melhor agora. A senhora está tomando o mesmo remédio? Não, até parei de tomar um remédio. Mas a senhora não acha que isso é um fator de melhor? A senhora está andando melhor e não está precisando mais do remédio de dor. Eu estou falando assim, né? Então eu acho que eu melhorei. Eu só acho que eu melhorei? Olha que dificuldade que é, às vezes, para uma pessoa, especialmente de mais idade, ou uma pessoa que tem pouco recurso intelectual, que ele tem uma quantidade de adjetivos limitada para poder transformar em adjetivos a percepção de dor dele, como ele tem dificuldade de transformar a percepção de dor numa coisa que você entenda, que a gente entenda, né? Para a nossa percepção alcançar. E aí você coloca ele no compromisso, você diz, olha, diga de uma maneira que eu consiga compreender, porque essa decisão vai ser muito importante, que eu vou precisar mudar o seu remédio, mudar a dor, tirar o remédio, botar o remédio, fazer um procedimento, ou seja, dar mais reabilitação para a senhora, mudar a reabilitação, e aí ele entende a importância, a relevância dos detalhes. A diferença está no detalhe. O especialista procura o detalhe, né? Procura filigrana, para se pegar no detalhe e fazer o ajuste fino em relação à melhora e à cura desse paciente e tangibilizar um pouco o tratamento. Então, a mudança da percepção, a mudança da relação que esse paciente tem conosco é que vai nos dar o detalhe que a gente precisa saber para conseguir alcançar a mudança de percepção, e aí sim ele vai ter uma experiência diferente contigo. Vai ter uma experiência diferente com sua equipe, vai ter uma experiência diferente com sua clínica e vai fazer a diferença. Isso é entrega de valor. Então a diferença entre entregar valor e entregar preço. Preço é aquilo que ele paga lá na recepção. Então na recepção ele paga um preço. E o que é o valor que você entregou para esse paciente? Esse valor é aquilo que ele levou para casa. É a experiência que ele teve com você. Então essa experiência vem dessa mudança de percepção. É importante que ele perceba essa mudança que aconteceu com ele, como essa senhora, a Dona Maria, que disse que não melhorou nada. E através de algumas perguntas específicas, você fez com que ela compreendesse, que ela interiorizasse, como o pessoal fala muito legalmente, caiu a ficha de que ela melhorou. Que houve realmente uma melhora e aí sim ela adere mais ao tratamento e ela leva valor para casa, que até aquele momento, quando você perguntou, melhorou, ela disse que não havia melhorado nada, mas de fato tinha melhorado. Lembra que o que a gente tem para oferecer para esses nossos pacientes, geralmente são coisas que eles não gostam, né? São remédios que a maioria não gosta, a não ser que seja hipocondríaco, a maioria não gosta de tomar remédio, tem um custo financeiro, tem que ir na farmácia, tem um compromisso de horário, são remédios que têm efeitos colaterais, alguns têm muitos efeitos colaterais, ou são procedimentos que até muitos deles são dolorosos, alguns dependem de internação hospitalar, quando tem anestesia, tem medo da anestesia, vai passar frio, ou seja, são procedimentos que às vezes não são gostosos, né? Então, entender exatamente qual é a dor do paciente, não só no sentido físico, mas tem paciente que não quer fazer algumas coisas e fica claro. Tem paciente que não quer fazer exame de imagem. Ou paciente que chega na consulta e ele é demandante de exame complementar. O que você faz nas duas situações? O paciente que é muito demandante de exame complementar, explicar para ele que não existe uma relação direta entre dor e imagem, ou o paciente que não quer fazer o exame de imagem, dizer para ele a diferença, a relevância, a importância que existe entre a diferença de uma tomografia computadorizada, que é um raio-x, de uma ressonância nuclear magnética, que não tem raio-x, ele tem medo do raio-x, ele não consegue diferenciar uma máquina da outra. Então, desconstruir percepções negativas, objeções que ele tem em relação a alguns exames, isso vai facilitar o seu diagnóstico, vai facilitar a sua relação, porque a comunicação é muito importante, é muito relevante para que ele tome decisões junto contigo.
Então, a construção da verdade, ou seja, da sua percepção ser verdadeira em relação àquilo que está se apresentando, de várias formas, por várias informações, ruídos na comunicação, momentos diferentes ao longo do tempo, da chegada das informações a você, a linha de exames complementares, a presença dos acompanhantes que podem mudar, momentos diferentes dessa relação, é que vão construindo uma relação que vão trazer a verdade, a maior verdade possível, que é você conhecer o máximo a respeito desse paciente, que é o que vem através, principalmente, da anamnese. Né? A anamnese é aquela forma precisa de você fazer a pergunta certa para colher a resposta certa. Então, eu gosto de brincar falando que aquelas perguntas clássicas que a gente aprende na pós-graduação, na residência de dor, em que a gente fala como é a sua dor de 0 a 10, na escala numérica, visual, etc, etc. Aquilo eu brinco, não de forma jocosa, mas só brincando, dizendo que aquilo é para faixa branca. Então, você falar para uma senhorinha que se a sua dor é de 0 a 10, eu faço a seguinte analogia contigo. Desde sempre ela fez provas na vida, enquanto estudava, que 0 era uma nota ruim e 10 era nota boa. E aí falam para ela que ela tem que dar uma nota para a dor dela, que é um maior sofrimento que ela tem, e a nota 0 é a melhor nota e 10 é a pior nota. Olha que dificuldade que essa senhora vai ter. Não, a pior dor que a senhora tem, a senhora vai dar nota 10. Que para ela, ao longo da vida, nota 10 era a melhor nota. E aí ela diz assim, doutor Paulo, a minha dor, olha, depois que o senhor me tratou, tá nota 10, melhorou demais. Inclusive o senhor também é nota 10, que o senhor tirou a minha dor. Ou seja, ela não entende. Então, essa confusão que existe nas escalas, né, com os adjetivos, usar adjetivos que às vezes são difíceis de entender, forte, excruciante, desesperador, sabe? O que às vezes essas escalas ajudam a gente a entender? O quanto que é importante para essa paciente. Ela dá notas menores, ela pode ter a sensação de que você não vai dar mais a atenção que ela queria que você desse para aquela dor. Então, subjetivamente, ela pensa, se eu der uma nota 3 para ele não vai dar muita atenção, porque ainda está me incomodando muito, então é melhor dar uma nota 7. Ela não pensa tão racionalmente assim, mas pensa que a nota ajuda a me manter comprometido, a me manter focado no sofrimento dela. Então, essas escalas, elas ajudam, mas elas não são mais importantes. A coisa mais importante é a sua percepção. Então, entender sobre a funcionalidade, buscar mais informações com as pessoas que estão em volta, como que ela está, tem chorado menos, ela está mais funcional, ela está comendo bem, está dormindo, está gemente, né? Ela tem queixado bastante, ela está demandando SOS, junta isso tudo e usa também as tabelas. As tabelas são validadas, especialmente as tabelas que são validadas para a produção de trabalho científico. Então, não estou desconstruindo as tabelas, mas entenda que só a tabela, como você vê em hospital frequentemente, uma escala que erradamente, inclusive, é usado o termo EVA, visual e analógica, né, e se faz uma escala numérica verbal de 0 a 10, sem nenhum tipo de analogia escrita ou visual, traz mais confusão ainda nessa situação. E quando a gente fala sobre dor aguda, a dor hospitalar e a dor crônica de consultório, nossa, aí que a confusão fica imensa. Quando a gente fala sobre esse cenário, 40% dos brasileiros, 37% em outras situações, tem dor crônica no Brasil. Nós estamos falando de uma legião de sofredores. Então vai chegar esse tipo de paciente em você todo dia no consultório. Seja você de qualquer tipo de especialidade. Então, o mínimo que a gente imagina é que tenha um conhecimento básico nesta relação médico-paciente, portadores de dores crônicas, para você entender e você aferir se esse paciente precisa de uma equipe multiprofissional, se precisa de um especialista em dor, se você dá conta do recado, o que você pode ajudar para desconstruir esse monte de informação que vem toda enrolada, vem toda mal disposta, para você ajudar realmente no que você pode ajudar e dar o encaminhamento para que esse paciente melhore, é muito importante nessa relação. O IBGE mostra que no ano 2060, 25% dos brasileiros vão ter mais de 65 anos. Estamos em 2024, não falta tanto tempo assim, a população está envelhecendo demais.
Então a nossa pirâmide já está invertendo, vai estar bem invertida daqui a poucos anos. Então a gente vai ter uma legião de pessoas da terceira idade, e aí vamos ter cada vez mais gente queixando de dores crônicas por processos degenerativos, assim como é o câncer. Publicações da década passada sempre já mostram, desde o início dos anos 2000, o aumento do crescimento de dores no câncer em relação à mama, coloretal, assim como mostra também a queda da mortalidade. Estamos gerando uma legião de sobreviventes. Essa legião de sobreviventes vão ter mais dor? Provavelmente. As dores crônicas pós-operatórias, as dores crônicas pós-radioterapia, pós-quimioterapia, então vão aumentar esses pacientes com dores crônicas que vão chegar no seu consultório por motivo que não tem nada a ver com o que está te procurando, por outro motivo completamente diferente, mas ele é um sobrevivente ao câncer, que vão ter dor crônica. Então, quando a gente olha isso, a gente acha que isso é uma baita de uma oportunidade de atender melhor esses pacientes, atender essa demanda, né? Olhar esses pacientes como uma demanda crescente, né? Temos números que embasam essa minha afirmativa, e é muito importante que nessa relação médico-paciente a gente atenda o melhor possível esses pacientes, né? Então, a ideia é como é que você vai entender melhor esse nosso paciente, entendendo também que esse paciente é o nosso cliente. É ele que vem até você, é ele que mantém o seu projeto vivo, é ele o nosso cliente, seja ele uma fonte pagadora pública no SUS, seja na saúde suplementar, seja na saúde privada. Ele é o nosso cliente. Então, ele sendo o nosso cliente, a gente quando olha assim, em qualquer modelo de business, de gestão de negócios, né? A gente pegar um modelo Canvas, por exemplo, quando você vai preparar um modelo de negócio, o cliente está lá sempre muito, muito importante de ser analisado. Quem é o cliente para o teu atendimento? E nosso cliente a gente chama de paciente, né? Então a gente tem que ter uma proposta de entregar valor para esse paciente. Lembra que a gente falou? Valor é o que ele percebe, né? Valor é o que ele sente, a experiência que ele tem em relação ao seu tratamento. Então, para você construir essa percepção de valor, a coisa que eu imagino que é mais importante é você ter um método de tratamento, um método de entrega, um método em que ele consiga perceber que a sua participação como médico, estamos falando de relação médico-paciente, eu não vou conseguir abordar a relação de toda a equipe, né, que está envolvida, mas na relação médico-paciente, que você possa, de fato, fazer essa percepção mudar. O que eu acho que é muito importante? Primeiro, que haja nessa relação médico-paciente um componente que é fundamental, que é a compaixão. Então, a compaixão é um sentimento que a gente pode confundir muito com pena. Então, o sentimento de pena, quando a gente tem pena de um paciente, a gente pode ficar muito embotado na nossa tomada de decisão, porque a gente fica muito sensibilizado. E isso precisa muito de treinamento. A gente tem que ser treinado para que a gente tenha compaixão, e essa compaixão gere em nós uma sensação de compromisso e não uma sensação de pena, porque a pena vai deixar a gente muito vulnerável. E essa vulnerabilidade vai nos impactar na tomada de decisão, que vai ser ruim para o paciente, vai ser ruim para nós. Eu trato pacientes de câncer há muitos anos e essa pena me machucou muitas vezes, durante muito tempo eu levei muita pena para casa. Isso impactava até na minha família. Por uma questão de treinamento, eu consegui deixar a minha pena um pouco de lado, fortalecer muito a minha compaixão e diminuir a minha pena, de modo a deixar isso no consultório e ir para casa e não ficar pensando tanto no sofrimento dos meus pacientes. Isso não é se tornar uma pessoa fria nem gelada. É para eu continuar com a minha missão, continuar com o meu compromisso, mantendo a minha compaixão, senão você abandona. Ou você abandona, não quer fazer mais, né? Porque é aquele sentimento de muito sofrimento para você, ou então você se torna gelado, sabe? Você se torna insensível ao que você pode fazer por esse paciente. Então, são dois cenários negativos para o médico: ficar gelado e querer abandonar a causa. Então, na nossa missão, a gente tem que ter o caminho do meio. Aliás, caminho do meio, pode justificar e explicar e ser a melhor situação para muitas e muitas coisas. Eu acho que na medicina a gente não ser gelado
e também não ficar com pena extrema é a melhor alternativa para o médico que trabalha com situações, com doenças ameaçadoras da vida, com doenças de profundo sofrimento, como é o caso da dor crônica. Então, a partir desse momento que você consegue, através de treinamento, galgar esse momento de equilíbrio, você vai conseguir ter uma relação de confiança e responsabilidade. Ou seja, há de haver uma confiança recíproca e haver uma responsabilidade recíproca. Ou seja, nós confiamos nesta relação e teremos responsabilidade recíproca. O paciente que não cumpre as responsabilidades dele, ou você não cumpre as responsabilidades em relação a ele, quebra-se essa relação de confiança, então não haverá um bom resultado. Deixa esse paciente embora. Ele vai encontrar no sistema alguém que ele confie e que se estabeleça essa relação de responsabilidade recíproca. O mesmo acontecerá em relação a você. Então tem paciente que não há empatia, que não dá match, que você não afina com ele é agressivo contigo, ele não te respeita, ele não gosta de você. Então não vai dar match, deixa esse paciente para uma outra pessoa, o sistema vai receber esse paciente, ele vai se encontrar no sistema e ele vai ser tratado por uma outra pessoa que não necessariamente será você. Com isso, nessa relação médico-paciente, a gente gera compromissos e deveres. Quando deu esse match e a gente combinou que haverá compromissos entre nós e deveres entre nós, aí tudo vai funcionar bem. Desses compromissos e deveres, para que isso ocorra, tem que ter sinceridade. Então a gente tem que ser sincero, a gente tem que falar a verdade. Falar a verdade não é ser frio de novo. É falar a sinceridade dentro do que é necessário ser falado, da maneira com amor. Porque falar a verdade às vezes pode doer muito. Não falar a verdade às vezes pode doer mais ainda. Então falar a verdade de uma maneira que seja suave, entendendo que você fala a verdade como você falaria para o seu filho, como você falaria para a sua mãe, como você falaria para o seu pai. Eu tenho um professor, o professor Gabor Hax, ele deve estar com quase 90 anos, e ele fala uma coisa incrível. Ele é um professor húngaro que se formou na Inglaterra, ganhou notoriedade nos Estados Unidos, e ele fala muito sobre medicina intervencionista da dor. Eu tive com ele muitas vezes em treinamento e eu tenho ele em profundo respeito. O professor Gabor Hax, ele fala sobre o Mama Test, o teste da mamãe. O Mama Test é do tipo, você faria isso na sua mãe? Você faria esse procedimento na sua mãe? Você espetaria a sua mãe dessa forma? Você injetaria isto na sua mãe? Então, o Mama Test é um grande definidor sobre a sua conduta. Você daria esse remédio para sua mãe? Você faria esta pergunta para sua mãe? Você diria esta verdade sobre a sua mãe? Isso me norteia muito fortemente em relação quando eu vou falar a minha sinceridade, a minha verdade a respeito do que está acontecendo com esse paciente. Então, eu preciso dizer a respeito do que está acontecendo, mas falar com as palavras certas, no momento certo, do jeito certo. Nem sempre a gente consegue, mas a gente fala com o melhor das intenções, com a melhor sinceridade, com a maior sinceridade, desde que com amor e com carinho e sem ser agressivo. Então, dentro dessa quantidade de informações, a gente já entendeu que é complicado. Eu falei que era complicado desde o início, quando eu falei que nossos pacientes são complicados. Então, nessas relações que já são complicadas, num paciente que já é complicado, nossa, que baita complicação. Então, dentro dessa baita complicação, na nossa relação, se a gente olhar do ponto de vista ético e do ponto de vista até comercial, a gente é pago para resolver problema, né? Ou você vale comercialmente pela quantidade e pela qualidade dos problemas que você resolve. Então a gente foi combinado, essa chegada ao consultório do nosso paciente, foi para a gente resolver um problema. Então a gente se relaciona para descomplicar uma coisa que já é complicada. Então você tem que facilitar essa relação. Então a facilitação de uma coisa que já é complicada depende dessa relação médico-paciente, então tem umas dicas de como tentar dar uma descomplicada. A primeira coisa é que existe, então, duas coisas dentro dessa relação, da medicina de um modo geral, que é uma coisa que é a ciência médica, que a gente é muito treinado para isso, a gente é muito focado nisso, a gente ama estudar medicina, a gente gosta de números, gosta de farmacologia, gosta de procedimento, gosta de imagem, a gente gosta muito da ciência médica, a gente gosta de computador, de inteligência artificial, a gente gosta muito disso. E tem uma outra coisa que é a arte da medicina, que é uma coisa subjetiva, emocional, de percepção,
que é uma coisa que às vezes está deixada em segundo ponto, que é o ponto do que a gente está falando hoje. Na relação médico-paciente, é muita ciência médica ou é mais arte? Onde está a coisa? Onde é que está o diferencial disso? Então, o que eu gosto de comparar, de tentar fazer um match, é pegar essa ciência médica, pegar essa arte de ser médico, né, essa coisa subjetiva, essa coisa talentosa, e fazer o grande médico. O grande médico, ele consegue misturar as duas coisas. Ou seja, na ciência médica, quem é que a gente trata? A gente trata a doença. Muito provavelmente, na ciência médica, a gente possa ser bem parcialmente substituído pela inteligência artificial, pelas máquinas. Elas vão nos ajudar nos algoritmos a tomar decisões, a quantificar informações de uma forma que nós fazemos melhor, né? Eles fazem melhor do que nós. Já na arte médica, na forma subjetiva, na relação one-to-one, na relação interpessoal, Jung dizia isso, seja apenas uma pessoa quando você se relacionar com outra pessoa. Nós somos insubstituíveis até o momento. Não sei no futuro, não consigo fazer um exercício de futurologia que vai conseguir que eu alcance se um dia uma máquina vai conseguir substituir as minhas emoções em relação às suas. Mas eu imagino que até o momento eu não consiga alcançar isso. Então nós tratamos os doentes. A ciência médica trata a doença, mas o Paulo trata o doente, trata a pessoa. E eu quero ser tratado como doente, eu quero ser tratado como uma pessoa, eu quero ser tratado por outra pessoa, eu não quero falar com um computador. Então esse binômio é espetacular, cara. O médico que junta a ciência médica com a arte de ser médico, a arte de ser gente, com a arte de ser pessoa, ele consegue fazer o bet. E aí sim, não há como confrontar. Você sabe aquele médico que fala assim, nossa, o cara é uma sumidade e tal, mas ele é um cavalo. Já ouviu isso? Não, olha só, o cara é fera, ele opera divinamente, mas ele é um bicho, cara. O cara é um grosso. Não cabe mais hoje isso, cara. Não existe mais esse médico. Ou então, nossa, ela é um docinho, ela é um amor, mas bicho, não sabe nada. Sabe nada, cara, não estuda nada, não se atualiza, mas ela é um amor de pessoa. Nossa, que doce que ela é, sabe? Não cabe também. Ela é uma farsa. Então, esses dois agentes, eles não existem mais. Não se aceita mais. A gente não quer essas pessoas. A gente quer um híbrido. A gente quer essas duas realidades. Esse amor de pessoa carinhosa, meiga, dócil, que abraça, que beija, que acalenta, e esse baita desse robô, esse técnico, esse cara habilidoso, e juntar esses dois, que não vão ser os máximos desses dois vertentes, mas vai ser uma coisa meio a meio que talvez seja muito bacana. Então, aí está o Borogodó. Eu gosto muito desse termo, está na literatura, e o que é o Borogodó? Onde está o Borogodó? Que é o charme, né? Onde é que está o Borogodó do médico? Onde é que está o Borogodó do agente de saúde? O Borogodó é a demonstração do cuidado, é a demonstração do afeto, é a demonstração do carinho, é a demonstração da amizade, é a demonstração do compromisso. Esse é o Borogodó de quem é um agente de saúde. Esse é o Borogodó que vai fazer a diferença na relação médico-paciente. Então, na relação médico-paciente, é importante que haja um canal claro de comunicação. E esse canal claro de comunicação não é só a conversa mais. Hoje, especialmente depois da pandemia, que nós médicos vivemos essa pandemia, mudou, a legislação mudou, a telepresença, a telemedicina, a teleconsulta, tudo se fortificou demais, né? Então, frente a uma desgraça, a gente trouxe uma coisa que melhorou, e acho que 70%, a literatura, desde que eu sou estudante de medicina, fala que a anamnese sai 70%, 80% dos diagnósticos, e continua saindo, só que essa anamnese não se dá mais só na conversinha, mas muitas coisas também nessa conversa pioram muito a vida dos pacientes, dependendo da maneira com que você conduz. Então, coisas que não podem ser faladas, de você rotular as pessoas, né? Ou retirar rótulos, né? Das pessoas que já vêm com rótulos, né? Eu tenho fibromialgia, eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho... Esse monte de eu tenho é rótulo. Então, você analisar se esse rótulo é bom ou é ruim dessa paciente, olha que coisa interessante. Eu atendi uma paciente que ela tinha um rótulo de fibromialgia há 7 anos. E ela chegou, e o exame físico dela, a história dela, tudo dela não era a favor de fibromialgia.
Então, mulher nova, que não dorme bem, tem algum grau de depressão, que tem dor no corpo, é fibromialgia. Assim que é o diagnóstico mais comum. Ela não tem os critérios da Sociedade Americana de Reumatologia, nem os critérios antigos, nem os novos critérios. Fizemos uma algometria, não batia. Ela tinha exames reumatológicos comprometidos, sugerindo, então, que vários critérios que não incluíam, inclusive o critério excludente ou outra causa que justifique, existia uma causa que justificava a dor dela, consequentemente essa senhora não tinha fibromialgia. Eu tenho certeza absoluta que todos os critérios ela não fazia crer que era fibromialgia. Falei isso para ela. Em vez dela ficar feliz, que agora ela tinha um diagnóstico e ela podia ser tratada de uma doença complexa, que é a fibromialgia, ela ficou zangadíssima. Foi embora. Voltou pro médico que me encaminhou. Falou, não gostei do Dr. Paulo. Falou para mim que eu não tenho fibromialgia. Todos dizem que eu tenho fibromialgia há 7 anos. Entende? Então, o rótulo, você tem que tomar cuidado, tanto na hora de botar quanto na hora de tirar. Botar é horrível. Tirar pode ser horrível também. Então, esses rótulos que o paciente já vem com ele, cuidado na hora de tirar. Cuidado, porque às vezes esse rótulo está tão impregnado que você tem que ser muito cuidadoso até mostrar para esse paciente que aquele rótulo é um rótulo que foi justo, não é justificado, que deve ser mudado, porque aí ela vai melhorar. Porque tratar como fibromialgia 7 anos, um paciente que não melhorou absolutamente nada com os tratamentos, e tem uma causa que pode ser tratada, que ela talvez melhore, deveria ser encarado como uma boa notícia, e não era. Então, quando o paciente pega um laudo de ressonância e está dizendo assim, hérnia de disco L4, L5, passa a ter uma entidade dentro dele, né? Passa uma entidade. E alguém fala assim, isso vai te dar problema no futuro. Então ele passou a ter uma bomba relógio dentro dele. Ou então diz assim, olha, a sua coluna é uma coluna de um paciente de 70 anos. Onde está escrito isso? Que tem imagem de coluna de 50, 60 ou 70. Então, o próprio paciente lê no laudo, né? Eu li, doutor Paulo, tem 3 hérnias. Vim aqui para pedir uma ressonância, eu queria dar uma olhadinha como é que está a minha hérnia, se está do mesmo jeito. Então, essa é o que eu chamo de iatrogenia verbal, iatrogenia escrita, é difícil de você mudar. Então, desconstruir essa percepção, às vezes é difícil, né? E aí você tem que gerar uma empatia nesse paciente para mudar esse rótulo. E como é que você gera essa empatia? Como é que você faz isso? Não interrompendo esse paciente, deixando ele falar, falar amenidades do dia a dia, trazer a família para perto, se interessar pelos detalhes, conversar com paciente, familiar, cuidador, dar tempo, não interromper a consulta nos primeiros segundos que ele está falando, deixar ele falar. Ou seja, não dá para ter correria, né? Não dá para ter correria. E como é que você faz para quebrar essa empatia com facilidade? Que aí você quebra em 5 minutos. Esse erro que você não pode falar de jeito nenhum. 3 assuntos que você deve evitar. Quase que proibidos. Falar de torcida de futebol. É bem complicado. Falar sobre religião, não necessariamente espiritualidade, mas falar sobre religião e falar sobre política. Então, especialmente no Brasil contemporâneo nosso, isso é quase assunto proibitivo. Então você pode dar muita voz ao paciente, deixar ele falar mais, dar voz para o acompanhante, né, para os cuidadores. Às vezes o cuidador conhece o paciente mais do que o próprio familiar, né? Saber como é que ele recebe medicamento, como é que ele controla medicamento, se ele tem o privilégio de receber do rol da ANS que fornece para paciente oncológico, né? Um sorrisão, né? Sorriso é importante, né? Então, médico carrancudo. Eu fui num cardiologista com a minha esposa. Olha que interessante. Eu tenho 2 experiências bem negativas na relação médico-paciente. Uma delas, eu fui num cardiologista, eu tinha um sobrenome de um colega meu contemporâneo, e eu falei assim, você é parente do fulano? Aí ele falou, meu pai. Eu falei, olha, eu sou contemporâneo do seu pai. Foi o que aconteceu. Silêncio. Ele não deu nenhum tipo de reciprocidade para isso que eu falei. Me senti profundamente desprestigiado. E nunca mais voltei nesse cardiologista. A outra vez, eu fui a um ortopedista. Eu estava com a cervicalgia, cheguei no ortopedista, falei, sou Paulo Renato, sou seu colega e tal, estou com isso assim, assim. Ele não me olhou nos olhos. Fez um raio-x, faz um raio-x assim, esticou a mão, me entregou,
Eu joguei fora o raio-x e fui embora do consultório. Então, frente a essas minhas duas experiências, né, muito negativas, eu uso isso a meu favor e a favor dos meus pacientes, não reproduzir esse tipo de situação. Então, se alguém me falar, você é parente do Fonseca? Eu falo, meu pai é. Olha, o Fonseca, da onde o senhor conhece meu pai? Na Tijuca, moramos na Tijuca, sabe? Eu vou dar atenção, porque eu gostaria de que ele me perguntasse mais da minha relação com o pai dele, sabe? Então, eu faria a mesma coisa. Então, isso eu acho que aumenta muito a empatia. Então, a gente faz uma proposta ao paciente, olha só, o senhor toparia fazer esse exame? Esse exame é da ressonância, que ele faz barulho, não, fica um tempão dentro da máquina, é meio frio, né? Só leva um casaquinho, sabe? Você dá umas dicas, mas aquele que demora muito, aquele que é rápido, só tem medo de entrar na máquina? Não, entra tranquilo, bota até durmo. Pronto, esse paciente é um bom de ressonância. Então, Paulo, o pânico daquela máquina, eu passo mal 2 dias antes de fazer a máquina. Bicho, não faz. Só faz em casos extremos, já pede com anestesia, sabe? Então, entender a percepção do paciente. Aí você faz uma proposta de investigação, faz uma proposta de tratamento, e quando você fizer isso, você ainda pergunta assim, tá tudo certo, assim com o que eu estou pensando? Só entendeu que eu estou fazendo esse exame para isto, eu estou pensando em fazer isto com o resultado do exame, eu estou lhe dando esse exame de vitamina D, porque a sua vitamina D está em 14, eu quero levar a sua vitamina D para 40, porque na sua idade, pelo conselho, pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, eu já deveria estar com a sua vitamina D acima de 30, 40, entendeu? Ele tem que ter uma clareza, por que esse cara vai me dar vitamina D, que vai custar 200 prata por mês, sabe? Ele tem que ter essa compreensão, porque só vai tomar vitamina D, viu? É bom para a senhora, tá? Para os ossos. Não pode ser assim. É pouca informação. Só tem que tomar vitamina D, porque existe um consenso. A vitamina D é importante para o osso? É, para o osso, mas não é só para o osso. Ela é mais do que uma vitamina. Então você vai explicar um pouco melhor. Essa informação é preciosa. Então você faz um pacto temporal com esse paciente, desculpa, tanto em relação à proposta de investigação quanto à proposta de tratamento. Aí você pergunta, pode ser assim? O que a senhora acha? O que o senhor acha? Podemos caminhar desse jeito? O senhor precisa tomar uma injeção hoje? O senhor quer tomar um analgésico? O senhor está passando bem? O senhor quer fazer um bloqueio hoje? Vamos fazer um ultrassom hoje aqui no consultório? Ou seja, eu tenho esses recursos para tratar hoje. Isso eu aprendi no dia que eu recebi uma crítica, né, de uma paciente que falou para recepção, para minha enfermeira, ele não me deu nenhuma injeção. E já tive paciente que falou assim, nossa, ele já quer me dar uma injeção. Então, veja, as pessoas vão gostar de você e não vão gostar de você exatamente pelo mesmo motivo. Elas vão gostar de você e não vão gostar de você apenas por quem você é. Então, a leitura, eu gosto de falar isso para os residentes, para os fellows, a leitura do paciente, ler nas entrelinhas o que ele espera é uma arte, cara. É uma arte. Isso vem da tua experiência. Ler o paciente, entender o paciente, fazer perguntas específicas. Se esse é um paciente que gostaria de tomar injeção ou não gostaria de tomar injeção, é o seu papel. Então não são poderes mediúnicos, é apenas a forma de você perguntar a coisa certa. Então nós entendemos que esse paciente tem que estar dentro de um modelo biopsicossocial espiritual, em que a saúde mental dele é a coisa mais importante. A saúde mental, na minha visão, é a coisa mais importante, porque o resto vem em volta. Então, esse cara está bem de saúde mental, às vezes porque o em volta está muito ruim, então ele precisa estar bem do em volta para a saúde mental voltar ao normal. E se a saúde mental não estiver bom, o em volta não vai estar bom também. Então, o paciente que tem lombalgia tem mais depressão, o paciente que tem depressão tem mais lombalgia. Qual é a relevância disso, Paulo? Nenhuma. Ou seja, se esse paciente chega hoje no consultório, ele é deprimido com lombalgia, você tem que fazer o quê? Tratar os dois. Interessa quem começou primeiro? Só para escrever no prontuário. Mas você vai ter que tratar os dois, entende? Não vai fazer diferença muito mais hoje, nessa altura do campeonato, na clínica de dor, se ele é um cara que está com lombalgia e ele é deprimido, ou se ele é um deprimido que está com lombalgia. Não faz muita diferença mais hoje. Hoje você tem que tratar os dois, tem que dar atenção igual. Não faz muita diferença se ele precisa de uma intervenção emocional ou uma intervenção de um bloqueio. Porque provavelmente vai precisar dos dois ao mesmo tempo.
Muitos pacientes, eu peço avaliação emocional antes de meter uma agulha. E tem muito paciente que eu só peço intervenção emocional depois de meter uma agulha. Mas, Paulo, como é que você decide? Borogodó. Né? É o jeito com que você analisa nas entrelinhas a chegada desse paciente, a demanda, o tipo de informação, o histórico dele, né? Como ele diz para você o que quer que aconteça com ele. Então, não tem fórmula certa. O que eu quero dizer é que depois dessa aula eu vou te dizer que não existe fórmula certa, mas existe um jeito seu de fazer. Faça do seu jeito, faça nós falamos, com compaixão, e faça da sua maneira, com sinceridade, porque o paciente percebe isso, e ao perceber isso, você vai ter uma baita de uma boa conduta, vai ter uma baita de uma boa consulta, e essa consulta vai ser transmitida para o paciente com uma percepção de valor, e a percepção de valor vai se transformar numa monetização, um preço que vai ser pago na sua recepção, que vai honrar aquilo tudo que você investiu. Que lembra, você investiu muito, cara. Você investiu muito. Você investiu para ser médico, só para te lembrar, que às vezes a minha mulher me lembra isso também. Ela diz assim, você lembra como você estudou para passar no vestibular? Passar para uma faculdade federal, que você não tinha grana para estudar numa escola pública, depois você passou por uma faculdade federal, fez 6 anos, depois fez residência, depois fez, até chegar aqui. Lembra, isso foi muito investimento financeiro. Então, o investimento financeiro, investimento não financeiro, não tangível, ele também merece um reconhecimento do valor que você está entregando, vem deste investimento financeiro que você fez e do investimento não financeiro que você fez. Então, para manter a sua família, manter seu projeto, manter teu sonho e você continuar entregando valor para os seus pacientes, é importante que esse valor seja precificado e seja entregue para você. Então, cobrar não é feio, ganhar dinheiro não é feio, não é denegrir a sua imagem, é cobrar apenas pelo valor que você entrega. E quanto mais valor você entregar, resolvemos problemas mais difíceis, mais complexos, com mais amor, com mais carinho, com mais compreensão, com mais tempo, com mais dedicação, melhor será a sua remuneração e você merece por isso. Inscreva no nosso canal, esteja assistindo o Paulo Renato Podcast na sua plataforma predileta. Mais uma vez, muito obrigado ao Maxi Doctor, nosso patrocinador nesse estúdio incrível, a Viraliza, também marketing e comunicação, e a Aliviar Medicina da Dor por estar conosco nessa empreitada do Paulo Renato Podcast. Te encontro no próximo episódio. Muito obrigado, um abraço a todos.